Vamos ao nosso estudo da manhã. Hoje não temos as crianças, aqui conosco, então nós não tem ensaio. Mas a sequência hoje será, nós vamos vamos estudar um pouco a palavra do Senhor, como fazemos sempre, que o objetivo é sempre estudar a palavra do Senhor, aprender dela, e depois nós já vamos para a nossa ceia. Hoje, irmãos, a irmã Terezinha viria, mas aí não deu certo, a gente avisou em cima da hora, não sabíamos que tinha que preparar, mas no dia 15 a promessa é que ela virá, a gente já vai trazer a irmã Terezinha para participar da ceia conosco, vai ser muito bom isso. Vamos lá então, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nesse capítulo, onde Pedro e João são aprisionados, são proibidos de pregar Jesus, e eles continuam do mesmo jeito, não tem, então eles oram, como nós já vimos aqui, eles oram ao Senhor, move o lugar que eles estão parados, e aí, o escritor Lucas, nós temos que Lucas que escreveu o livro de Atos, aliás, alguns de nós pensamos até que Lucas e Atos são um livro só, dividido, mas, porque é uma sequência, e aí ele começa no verso 32, por causa do nosso tempo, eu vou seguir a perícope, lembra? A perícope é o pedacinho da Bíblia que a gente está estudando, do 32 ao 37, mas eu acho até que caberia estudar o capítulo 5, o começo, porque vai fazer um contraste, mas depois nós chegamos lá. Vamos ler só do Atos 4, do 32 até o 37, por enquanto. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ou filho da exortação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos discípulos. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui, meditando na Tua Palavra, é um privilégio, Pai, obrigado pela liberdade que temos no nosso país, e eu te peço que independentemente dos governos, que isso possa se manter, Pai, e pedimos por aqueles países onde isso é proibido, liberta aqueles nossos irmãos, para que eles possam pregar livremente a Tua Palavra, abençoa o nosso estudo, Senhor, nós queremos aprender mudando nossa vida, Senhor Deus, porque nós queremos sempre nos conformar à Tua boa, perfeita e agradável vontade, nós estamos orando em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Bom, como eu disse, depois que eles oraram, e Lucas ele relata aqui, ele falou lá em Atos 2, 42, ele já tinha falado dessa unidade, que o coração era de um só, que as pessoas dividiam as coisas, mas aqui ele dá um destaque, de novo, veja que ele fala dos apóstolos, quando fala da igreja, ele fala dessa unidade, e aqui ele diz assim, no verso 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Aqui, irmãos, essa multidão dos que criam eram os crentes que estavam na igreja, era isso, porque eles iam se agregando à igreja. Vamos só pensar, não era como hoje, não pode pensar assim, porque não era. Pense bem, depois lá, quando nós vemos lá da ressurreição de Lázaro,
Então esse povo, ele está vivendo como que um marginalizado. E a necessidade, irmãos, une. Lembre disso, a necessidade une. O conforto separa. Nossos avós mais pobres, na minha família, né, que eram colonos de fazenda, trabalhava todo mundo junto, porque a fome era intensa e tinha que trabalhar. E aí trabalhava aos 8 anos, 7 anos, já ia para a roça, tinha que trabalhar. E aí as famílias eram mais unidas. Agora hoje a gente tem mais dinheiro, então a gente quer que eles estudem, que nossos filhos estudem mais, tal. E aí, quando você precisa de algum ente familiar, tem que entrar com uma ação. Onde já se viu, tem que entrar com uma ação pedindo dinheiro, porque não se ajuda mutuamente. É assim que acontece. Aqui não. Aqui era o coração. Aqui ele fala bem, deixa bem claro, né? O coração e a alma. Ele está dizendo que o corpo inteiro, que tudo era centrado em um só objetivo. A ideia aqui sempre é de união. Quando havia, vamos lembrar da história, o reino de Israel, depois, antes, na época dos juízes, era cada tribo, aparecia um de uma tribo, outra tribo para dirigir o povo, não tinha uma unidade. Elegeram Saul. Saul também não conseguiu unir o povo, dividiu o povo. Mas quando vem Davi, a grande obra política de Davi, política, além das conquistas que Davi teve, inclusive Jerusalém, dessas conquistas, ele uniu o povo de Israel. Vamos dar um pulinho lá? Em 1 Crônicas, primeiro livro eu vou voltar só de curiosidade, tá bom? Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, perdão, 12:38. Olha, todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. Esse coração, irmãos, não é o nosso coraçãozinho de hoje, né, que é volátil, é um monte de coisas, né? Não, aqui o coração, na literatura hebraica, né, é algo que tem não só emoção, como decisão. É algo assim como se fosse inteiro, né? Olha, nós ainda usamos isso, né? Ó, te amo de todo o coração. Já ouviu essa frase? Te amo de todo... não tem um jeito de amar, te amo com o quê? Com o fígado? É sempre com o coração. Mas quando a gente fala isso, te amo de todo o coração, o que quer dizer? Quer dizer que, olha, é uma verdade, é profundo, é de dentro das entranhas, expressa a minha vontade. É isso que o povo fez com Davi, é toda a nossa vontade. Não é porque estamos assim, sabe, obrigados. Nós queremos. Isso é a diferença. E vou começar a pensar com você. Você está aqui obrigado? Ou é de coração? Você ama a Deus obrigado? Ou porque não tem opção? Nós brasileiros temos sentido isso, e eu não quero falar de política, mas eu escuto muito, até de irmãos falar, eu votei em tal pessoa porque não tinha opção. Sabe o que está me dizendo? E não é pecado isso, hein? Eu já fiz isso várias vezes. É porque não é de coração. A gente está votando porque não tem outro. Tem que votar em alguém? Então, eu vou. Né? Vou brincar aqui. Você gosta de sentar neste banco, ó, você que está em casa não percebe, mas venha visitar para ver. Neste banco de madeira dura ou naquela cadeira que é desconfortável? Você pode escolher. Fala, não, eu não quero. Eu queria sentar numa cadeira firme, de preferência uma poltrona, onde eu pudesse esticar meus pés. E eu até brinco, né? E ainda devia ter um botão assim, se está gostando ou não da pregação. Aí eu brinquei com o pastor Neil, o pastor Ricardo já, falei, olha, se mais de 50% apertasse que não, o pastor ia descer no púlpito assim, sumir e ia começar a cantar. Falar assim, chega, acabou a mensagem. Eu sei que é isso que você queria de coração, mas não é assim, aqui é a opção. Ou banco, ou cadeira, ou em pé. Não tem jeito. Então não é de coração, mas vir aqui é de coração. Pastor, então como é que eu vou para a igreja se está tudo desconfortável aqui? É porque eu venho aqui independentemente das coisas que estão me servindo.
porque eu vim aqui por causa do Senhor. E aí sim eu venho de coração. Essa é a diferença. Eu brinco lá em casa com meus filhos, né? Às vezes eu vou, quer ver, casamento, né? Aí alguém não foi lá em casa. O que tinha para comer? Eu falo, sei lá, eu nem lembro se eu comi. Eu não vou no casamento para comer. Pessoal, pode me convidar tranquilo. Eu não vou para comer. Não quero nem saber o que você tem para comer. Eu vou lá para prestigiar você. Quando eu tenho as reuniões aqui, eu quero conversar com você. Muito obrigado pela comida que você faz. Eu acho legal, tá? Mas para mim, muitas vezes eu saio daqui, porque o meu coração é outro aqui. Entendeu a ideia de coração? A ideia de coração é essa intenção com emoção que você tem lá dentro. E aqui eles estão dizendo que eles tinham um só coração, voltando para Atos, né? Um só coração e alma. Então, o que acontecia com isso? Eles já estavam com essa unanimidade já. Isso foi uma crescente e constante na igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, irmão, essa é a primeira igreja primitiva de Jerusalém. Tá bom? Então, é claro, pastor, serve de modelo para nós? Serve, mas tem que olhar também que eles estão há 2000 anos atrás, hein? Era diferente as coisas do que é hoje aqui. Mas vamos lá, quer ver? Ó, você está em Atos? Veja lá em Atos capítulo 1, verso 14. Olha que interessante. Quando os discípulos estão lá, ainda, voltaram para Jerusalém, no verso 14, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, você nota que os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, eles já, e da ascensão dele aos céus, eles já entenderam. Agora era com eles a história. Agora era com eles. E eles tinham que ficar unidos, eles já perceberam isso. E instituíram isso no início da igreja. Atos ainda, capítulo 2, que é um versículo mais conhecido, verso 42. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vou abrir um parênteses aqui. Não era temor, medo de Roma, não. Não era temor da perseguição judaica, não. Era temor a Deus. Porque o medo te faz fugir, o temor te faz respeitar. Diferente. Então eles não estavam unidos porque estavam fugindo, eles estavam unidos porque eles temiam a Deus. Porque daí você vê a consequência, verso 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, havia de necessidade, cada um entendia ser necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, entendendo o contexto, devia ser o nosso, deveria ser o nosso. Jesus assuntou, subiu aos céus. E ele disse que voltaria. Então, os irmãos se prepararam. Paulo se prepara, ele fala disso, os irmãos também. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. E olha, eu não vou falar com ninguém em particular, eu só estou olhando o movimento social. Às vezes, conversando com um casal, não era da igreja, tá? Só para você não ficar procurando aí. E ele não tem filhos, tem um patrimônio, e aí eu falei, já pensou que está na hora de parar? Para que você vai ter tanto patrimônio? Vai deixar para quem? Olha, não tinha que fazer isso, a gente tem que pensar. Nós aqui mais velhos, né? Já imaginou como é que era? Os nossos avós queriam deixar herança para nós. Sabe por quê? Porque o pessoal morria com 50 anos, com 60 anos. Aí a pessoa se matava de trabalhar, por quê? O homem sempre se arriscava mais, né? Pelo trabalho externo que era e a mulher dentro de casa, que de certa forma é menos perigoso. Não é menor a carga, mas é menos perigoso em casa, né? Porque geralmente carpia em volta, de vez em quando matava umas cobras dentro de casa, mas era um negócio tranquilão. Né? Porque lá fora você matava normal mesmo. E olha, irmãos, a gente estava brincando, a minha sobrinha ligou para a Mariana ontem, no sítio onde meu sogro morava. Eles foram mexer lá no sítio, acho que mataram quantas cascavéis que ela falou? 7 cascavéis na limpeza do sítio.
Então, assim, vai tirar a telha, tem uma cascavel lá. Era assim. Então, era bem perigoso mesmo. As pessoas morriam mais fáceis. Aí, quando morria, o que tinha? Uma viúva cheia de criança. E agora? Olha nós aqui, ó. Os nossos filhos nos ajudam financeiramente. Eles já têm dinheiro. Então, a gente junta dinheiro para deixar, mas eles já têm. Eles estão virando aí, eles não são milionários, mas eles se viram. Estão aí, casando, comprando, viajando. Não é os jovens que estão viajando, porque eles têm dinheiro, senão tem uns carros melhores que nosso. Então a gente agora não precisa mais ter tanto patrimônio, só que a gente não para ainda de pensar nisso. Quando esse pessoal aqui teve o choque, Jesus vai vir, e isso é que é importante, eu não preciso de bens aqui, porque Jesus lá em João 14 falou que ia preparar um lugar, então acabou. Ele é assim que eles viviam lá. Volta aqui para Atos capítulo 4. Essa unidade, irmãos, de coração e de alma, ela começa a ser treinada agora. E olha, Ailton e Lília, perdoem que vocês vão ser o alvo, porque vocês que vão casar, problema de vocês. Mas serve para o Gilson, para a Fernanda também, e para outros. Ó, na verdade, a gente via para o casamento desse jeito, viu? Com coração e alma, com objetivo comum. Alguém já me disse, pastor, eu posso ter uma conta corrente separada da minha esposa ou do meu esposo? Pode, contanto que ela saiba a senha. O que não, pensa bem. Se você não confia no seu marido, na sua esposa, para dar a senha do banco, filho, você está dormindo com o inimigo. Pensa bem, pessoal. Você confia na mãe da pessoa? Eu durmo que nem uma pedra. Se ela quisesse me matar, eu já tinha acordado morto há muito tempo. Porque durmo, irmão, tanto faz a vida. Pensa bem, você está aí todo guardando a senha bancária, não quero dar ideia para ninguém não, hein, mas corre risco dentro de casa também, só pensa. Não, o coração tem que ser unânime. E aí a gente não tem, e a gente desconfia, e daí o casamento não dá certo, e daí a igreja não serve. E por que a igreja não serve? E por que não serve o ambiente, não serve as ideias? Porque o coração e a mente deixaram de ser o comum. Deixaram de ser o comum. Então eu peço para você, tente, não dá para seguir exatamente como está lá, por uma série de questões sociológicas até do nosso país e da nossa época, tudo bem, mas pensa, tem que vir na igreja com um só coração e com uma só alma. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, para adorar o Senhor, para trabalhar para o Senhor, e como consequência, nós temos a nossa comunhão com o Senhor. A razão é essa, irmãos. Olha, hoje vai ser o pastor Ricardo que vai fazer essa parte, tá bom? Mas eu já vou antecipando aqui, ó. Está do Ricardo. Olha aqui. Ricardo, me perdoe, já vou antecipar aqui, depois você pega de volta. Mas olha, pastor, eu vou tomar ceia. Pessoal, se você veio comer pão, já vou te dizer, é um pedacinho de nada. Você não vai ficar com fome. E olha, se você veio também com sede, isso daqui, fake news para você. Isso daqui você não vai tomar não, você vai tomar um cálicezinho de nada. A hora que você fala, quando você começa a falar que o suco está gostoso, ele acabou. Então não é para isso que você veio. Você veio aqui para uma unidade, para dizer que nós comemos e bebemos juntos, lembrando da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E não é para assim, eu quero a minha salvação, eu estou preocupado com vocês, e você tem que estar preocupado comigo, e eu tenho que preocupar com quem está fora, porque eu quero que ele esteja junto comigo, essa é a ideia. Então, esse era o coração. Vamos para o Atos 4:33, e aí começa a direção da igreja. Atos capítulo 4, verso 33, que é o próximo, diz assim, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, a ressurreição de Jesus é a prova. Veja, tudo no início da igreja, tudo está em volta da ressurreição de Jesus, irmãos, porque é um fato histórico. Lembra lá que o rei Agripa, eu estou falando de cabeça, né?
fala para Félix, um fala para o outro, fala, eles estão aí falando de um... Paulo está preso porque, sei lá, ele está defendendo aí um Jesus defunto. Ou Jesus morto, depende da sua tradução, pode pegar. Jesus defunto ou Jesus... Não, aí é que está. Por que ele não se converteu? Porque Jesus não estava morto. Eles não pregavam Jesus defunto, não pregavam Jesus morto, pregavam Jesus ressurreto. E aí a diferença toda, irmãos. O que Paulo diz lá em Atos capítulo 15? Se nós cremos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E se a ressurreição não existiu, é vã a nossa fé. Não pode ser vã. Nós estamos aqui não porque Jesus está na cruz, porque ele saiu do túmulo. Não é que ele desceu daqui, ele saiu do túmulo já. Ele já subiu. Estas pessoas aqui, irmãos, pensa. O apóstolo Paulo nos fala numa das cartas que são mais ou menos 500 pessoas. Mano, nós não temos aqui 150 pessoas. E nós já faremos um bom estrago de testemunho se nós tivéssemos visto alguma coisa, hein? Você já imaginou 500 pessoas dizendo, eu vi. Esse Jesus ressuscitou. Eu vi, os mortos voltaram aqui, saíram do cemitério, anunciando que Jesus tinha ressuscitado, anunciando que era para ter certeza de que assim como ressuscitou aquele morto, Jesus ressuscitou, Jesus trouxe, alguns mortos reviveram, e esses daí testemunhavam, olha, é verdade, pode acreditar, irmãos, tem que ser isso. E aí vem judeus, romanos, né, que era o império, querendo o quê? Abafar essa verdade. Aí você fala, eles sofreram, hein? Irmãos, sofremos nós. Porque agora abafam e ainda alguns de nós aceitam. Aceita achando que é o certo esse negócio do mundo, achando que a igreja está errada, achando que a Bíblia é falsa, achando que a criação não é daquele jeito. Então, irmãos, sempre foi assim. Compete a nós ficarmos firmes. É isso que eles faziam lá. Então, quando você vai pensar na ressurreição, eu anotei uns textos aqui, né, em Atos mesmo, quer ver? Atos capítulo 1, volta lá para você ver. Eu tenho feito essa conexão, porque eu estou falando do início da igreja, tá? Atos capítulo 1, eu estou no 2, por isso que não vai. 21, diz assim, olha, aqui estamos, né, na eleição do primeiro apóstolo, né? Lembra que aí, no lugar de Judas, tinha que vir outro? E aí diz, porque no livro, verso, deixa eu ver, eu anotei, 21, vou para o 21 de novo. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Você nota que o apóstolo lá em Matias, né, ele é eleito para ser testemunha da ressurreição. Em Atos, capítulo 1, verso 8, isso nem precisa de falar, né, já sabe lá, né? E recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmão, se apaga a ressurreição, apaga a religião nossa. Porque a nossa religião é baseada na ressurreição de Cristo. É isso, é baseada na ressurreição de Cristo e na certeza de que Ele volta. Senão você está aqui em vão. Senão você está aqui não de coração. Você pode estar aqui porque você está curioso, você está aqui porque seu pai está aqui, porque sua mãe está aqui, seu marido, sua esposa, sei lá, você está aqui porque não tem o que fazer, porque não aguenta ficar em casa. Eu não sei o que você está fazendo, pode ser. Mas se você tem um coração, esta é a ideia. Desde o início, a ressurreição. E quando Pedro, né, vai dar o discurso dele, Atos capítulo 3, vamos lá, Atos capítulo 3. Vai comigo lá. Quando ele está falando para os judeus, né, para os israelitas, vocês mataram Cristo, olha qual era o principal assunto. Atos capítulo 3, verso 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
A ideia era testemunha. Quando a gente fala, agora vai vir o Natal, pode notar, você que é membro e você que nos visita aqui. Irmãos, nós sempre tiramos Jesus da manjedoura no final. Pode notar. Pega as pregações passadas, a gente não deixa Jesus na manjedoura. Aquilo é muito bonito, mas serve para o shopping. Até no shopping tiraram. Mas Jesus na manjedoura não salva. Ele tem que crescer, morrer, pagar os pecados, ressuscitar. Ele precisa ressuscitar. Porque é ali que ele vence a morte. Senão não tinha razão. Senão não tinha razão. Vai lá para Mateus capítulo 4. Se Jesus cedesse às tentações de Satanás, ele não seria o Cristo. Ele seria um falso Cristo. Porque ele não podia parar. Se ele na cruz, imagine a cena, Jesus na cruz, quando dizem, olha, se você é Cristo mesmo, desce daí e te salva. Se ele descesse, era um falso Messias. Nem que ele descesse e falasse assim, olha, tirasse os pregos, vamos imaginar, hein? Imaginação, não é verdade, eu estou brincando, hein? Imagina que Jesus desce, tira os pregos, esfrega a mão e as feridas saram. Uau! Uau, que milagre! Não seria o Cristo. Seria um milagre satânico. Olha que loucura. Pastor, isso é loucura? Paulo diz que o evangelho é loucura mesmo, pessoal. Você já imaginou? Eu não tenho coragem de brincar com isso, de fazer. Mas você já imaginou se um dia, eu aqui nas minhas viagens, né, no nosso musical de Páscoa, eu fizesse um Jesus que ficasse curado e saísse andando? Ia ter uma multidão atrás dele. Atrás de uma mentira. Então, eles falam da ressurreição. E mais, irmãos, o testemunho não era assim, quando dá eu falo de Cristo. Não, não era essa a ideia, hein? A ideia dos apóstolos e dos primeiros discípulos é que evangelizar era uma obrigação dada por Deus. Quando há a dispersão em Atos capítulo 7 e 8, depois da morte de Estevão, a igreja esparrama todo mundo e fica os apóstolos lá. E eles saem fazendo o quê? Evangelizando. Porque eles podiam falar, bom, acabou o negócio aqui, olha, a gente foi expulso, acabou, vamos embora. Não, irmãos, eles continuam. Por quê? Porque eram testemunhas da ressurreição. Eram testemunhas da ressurreição. Mãe, você que deu à luz um filho, imagina, fala, mas o amor, falam tanto de amor de mãe e tal, sabe por que é tão forte? Na minha opinião, eu não sou mãe, hein? Nunca fui, não fiquei grávido com a Mariana, desculpa vocês que usam essa, estamos grávidos, não, lá em casa quem ficou grávido foi a Mariana, ela que ficou, eu não fiquei grávido não, eu acompanhei, mas quem sofreu foi ela. Agora, bonitão aqui fala que ficou grávido, ela que vomitou 9 meses, lá em casa era 9 meses isso daí. Passou as dores todas, eu fiquei grávido com ela. Ficou nada. Desculpa, mas pode falar, tá? É a linguagem de hoje, né? Então fala. Fala que estamos grávidos, então fica grávido aí com ela. Eu não fico. Nunca fiquei grávido, não. Mas pensa, mãe, por que você, a gente fala do amor de mãe tão forte? Porque você testemunhou com o seu corpo que uma criança foi gerada aí dentro de você. Não tem como negar, não tem como você falar, a gravidez é uma mentira. Espera 9 meses que a verdade aparece. Aparece, filho. Não tem jeito. Então, o testemunho é algo muito forte que você tem que pensar. E olha a ideia dos discípulos, dos apóstolos, e que eu creio que passou também para os crentes. Em 1 Coríntios, é um versículo conhecido, mas eu anotei aqui. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, olha o que Paulo fala. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Irmãos, anunciar o evangelho não é chegar e falar, Cristo salva, hein? Na mesma carta, você tem que ir lá no último capítulo, 15. É uma carta só, 1 Coríntios, hein? Capítulo 15. O que é o evangelho que ele falou lá atrás, em 9,16? Capítulo 15, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho, que já foi anunciado,
que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tem anunciado, se não é que crestes em vão. E aí o que ele fala? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ótimo. Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele começa, e que foi visto, e aí o testemunho da ressurreição era a parte final e mais importante, o ápice do Evangelho. A gente não pode, hoje nós vamos comemorar a ceia, anunciando aqui, Jesus ressuscitou. Cuidado. Mas a ciência prova, que irmãos, a ciência prova o que Deus quer. A ciência prova o que Deus quer. A ciência ela multiplica e é usada de um jeito errado, porque a ciência só comprova. Isaac Newton não inventou a gravidade, ele só descobriu o que Deus já tinha feito. Demorou um pouco, mas ele descobriu. Pronto. Só isso. Os remédios, ninguém inventa. Apenas descobre que isso já curava e alguém sistematizou aquilo, colocou numa pílula, numa injeção e te deu, mas já existia. Já existia. Cadê a irmã de Manaus lá, né? O chá de copaíba lá, como é que é? O creme de copaíba cicatriza mesmo, o pessoal passa lá, andiroba lá, as coisas lá, passava na garganta, pessoal, agora vem os médicos, mas não, é a mesma coisa, aí você vai lá ver, aí fala, né, não é esse nome que estou inventando, né? Andirobos maçonalsos. Aí andiroba, aí põe aqueles nomes lá para a gente saber o que é. Mas eles só descobrem, pensa bem, só descobrem o que Deus já fez. A nossa ideia é, Jesus ressuscitou. A ciência não prova. Um problema da ciência. Um dia ela vai provar, irmãos. Cientificamente ela vai provar. Porque estes olhos vão ver e esse mundo sentirá a presença dele. E aí não tem como a ciência negar. É como se um meteoro estivesse chegando aqui na Terra e fosse destruir. A ciência diz que ele não existe. Se ele entrar na Terra, vai causar uma destruição. A ciência vai ter que falar, existia. Pronto. É assim que funcionava. Então, pense só nisso. E aí, o que eles faziam? 4:34. Esse é o testemunho. Eles estão falando da ressurreição, hein? Veja que eles tinham abundante graça, recebendo a graça de Deus. Por quê? Porque se eles tinham um coração unido e uma só alma, o Senhor Deus está ali. Irmãos, é assim que funciona. Não é que Deus vai só te abençoar. O Senhor Deus vai fazer as coisas segundo o seu propósito. Naquele momento, o propósito de Deus era o quê? Era expandir o Evangelho. E antes de chegar no 34, eu já vou antecipar o que vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos estudando Atos, né? Eles vão ficar tão felizes que vão se juntar. Vende tudo, vive numa comunidade, assim, austera, né, ascética, né, separada, assim, do mundo, aí Deus manda a perseguição, fala, pode ir embora, mas a gente estava tão santinho aqui, esperando, Cristo, vai esperar lá, quero que você vá embora, some, e Deus põe todo mundo para correr, o coração junto, o coração unido, o coração e a alma de uma igreja, faz ela expandir, não para a glória de pastor, ou para a glória de membro, não para isso. E faz ela expandirmos de um jeito, não em número, hein? Irmãos, igrejas, como instituições, podem se expandir em número. Eu não estou criticando. É ótimo que se a gente pudesse expandir em números. Mas daí, como nós temos presenciado, vem os escândalos, e você vai ver que os números eram falsos. Não tinha uma união. Não tinha um coração só. Então a igreja cresce como? Em número, mas em primeiro lugar, em testemunho de fé na ressurreição de Cristo. É aí que a igreja cresce, hein? É aí que ela vai crescer. Então, como um pastor já disse, quantos membros tem sua igreja? Aí ele falou, não, lá a gente não conta os membros, a gente pesa. E aí eu fico pensando, se fosse me pesar, se fosse te pesar, qual seria o seu peso? Os critérios para o peso são diferentes, né? A gente sobe numa balança e diz, minha massa corporal é tanta, não é isso?
Agora, como é que é hoje? Hoje não. Hoje você pega uma balança de bioimpedância. E daí quando você sobe, fala, quanto eu peso? O cara fala, bom, depende. De gordura, 60%. Qual é o certo? 20%. De massa magra. Bom, massa magra, 0,5%. Porque tem cabelo e osso. Senão... Então, hoje o peso mudou. E já imaginou, por que eu estou pensando nisso? Como será a balança de Deus? Qual o meu peso lá? O meu peso é pelas minhas atitudes, o meu peso é pela minha presença, qual é o meu peso? Então, irmãos, eu falava com um irmão em Cristo, que estava falando da ciência esses dias, eu falei, irmão, se o homem inventa as coisas maravilhosas aos nossos olhos, imagine Deus, que é o Deus maravilhoso que deu inteligência para nós. Olha, tem umas coisas que... Você já viu um airbag estourar? Uma coisa absurda. Tá no volante, você está dirigindo com uma bomba, que é uma bomba que está na tua frente. E aquilo funciona. Como é que funciona na hora certa? Sei lá, funciona. O homem bolou isso. Ele bolou. Ó, tendo na árvore de Natal, não se escandalize, hein? O pessoal antes ia lá, cortava a árvore de Natal, ia em casa, enfeitava. Agora não. Você pega uma caixa, aperta o botão, ela sai, abre, com todas as coisas enfeitadas e cantando ainda musiquinha de Natal para você. Quem inventou isso? O homem. Imagine Deus, que sabe de tudo. Então, a balança de Deus é uma bioimpedância espiritual. Cuidado, hein? Já pensou chegar no céu? A gente sempre pensa que vai ter um filme, né? Vou brincar, hein? Vou brincar. Já pensou chegar lá e falar, sobe na balança. Eu já morri, né? Agora... Esse espírito aqui não pesa nada, ele pesa, entra na balança, lá que vai te pesar. Vou pesar seus pensamentos, vou pesar sua fé, vou pesar suas atitudes. Como é que será a nossa balança, hein? Por quê? Reflete a nossa balança interna, reflete na externa. A gente começa a ficar mais gordo, a partir do momento que a gente nasce, né? Quando a gente fica mais gordinho ainda, você vai no médico agora, e o que ele fala para você? Olha, filho, se você está gordo por fora, você já deve ter gordura no fígado, gordura de entranha, e até os magrinhos estão sofrendo com isso, hein? Magrinho por fora e gordinho por dentro, aí tem gordura no fígado, está passando mal. E não estou falando mal de vocês não, é o nosso normal isso, hein? O nosso normal. Então a gente nota que o externo, ele só reflete algo que já estava lá interno. Quando você faz cirurgia, o médico fala, olha, cuidado, cicatrizou por fora, por dentro ainda está ruim. É o mesmo jeito aqui. Então, estes homens aqui, eles refletiam o que estava dentro deles. E, terminando, vamos lá para Atos 4. Eu vou deixar Barnabé para depois, tá? 35. Barnabé, depois 36, semana que vem a gente fala de Barnabé. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Opa! Ah, não, eu falei no 34, né? Eu parei no 33. Deixa eu ler o 34 e o 35 que estão juntos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Irmãos, aqui precisa de um só pensamento. Você começa a pensar em qual é a sua unidade de pensamento. Primeiro, a unidade de pensamento deles era Jesus ressuscitou e ele vem buscar. E por que hoje é mais difícil fazer isso? Porque é diferente. Hoje nós queremos ganhar dinheiro. E nós somos mais folgados. Nós queremos chegar na igreja, ter uma boa mensagem. Quando o pastor começa a falar, agora nós vai estudar, você já quer ir embora? Você quer alguém que fale pelo menos correto, você não quer escutar besteira. Você quer um banco que não seja tão confortável, mas você quer ele limpo, você quer as luzes acesas, e você não quer cheirando fumaça e não quer ver bicho passando por aqui. O deles era diferente. O objetivo deles era fazer e não receber. E
Por que os bens não eram importantes? Porque eles tinham um outro alvo. A pressa deles era ir para o céu com Jesus ressurreto. Onde nós estamos vivendo hoje? Vamos terminar voltando para Provérbios 28, quando começamos o culto hoje. Volte lá. Provérbios 28. Verso 22. Tem 2 versículos aqui, mas eu vou ler um só, né? Olha. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. E eu vou bater de novo, irmãos, eu estou batendo nessa tecla, porque eu estou ficando muito assustado com as reportagens que eu tenho acompanhado das bets, das casas de apostas, dos jogos do tigrinho e coisas assim. Irmão, é um vício que está acabando com família. E aquilo, pastor, por que eu não posso jogar, hein? Porque você quer ficar rico de graça e depressa. Aliás, você quer ficar rico depressa. E se você gosta tanto de ciência, matematicamente, é 99,9% impossível de você ficar rico. Impossível. Eu vi um matemático fazendo as... Eles têm olha, eu não jogo, hein, pessoal? Mas eu só estudo para saber o que está acontecendo aí. Ele tem um negócio chamado odds, eu não sabia o que era. É as probabilidades. E aí tem um jeito de você ganhar. Você pega a probabilidade de 3, é mais ou menos assim. Pega de 3, faz um cálculo matemático lá, põe, você tem chance. E aí sabe o que as bets têm? Monitoramento disso. Quando a pessoa começa a jogar, eles falam, recusa a aposta, porque ele pode recusar. Ele não quer que você fique rico. Mas teve um homem que ficou rico com aposta. Ele descobriu métodos, jogou, e sabe o que ele fez? Escreveu um livro. Agora ele é rico. Escreveu um livro, ele ganha dinheiro no livro, não apostando. Irmãos, imagine, olha, você não tem 10% de chance, mas imagine que você tivesse 10% de chance. E você ganhasse 10 ou 9 vezes e perdesse uma. 9, ninguém ganha 9 vezes, mas imagina, ganhou 9 vezes e perdeu uma. Perdeu todo o dinheiro que você apostou. Pensa, só que a gente faz o quê? Vai nisso. Qual é o problema? São as bets? Não. O problema é o homem que quer enriquecer depressa. Tem olho maligno. E olho maligno não é cruel, hein? Veja que essa expressão é usada como ganância. Na parábola dos talentos, Jesus fala, olha, começou a pagar, lembra? Pagou o primeiro, que ficou o dia inteiro deu um talento, que ficou meio-dia deu um talento, no que ficou 1 hora só ele foi dar um talento, a pessoa falou, por que ele ganha mais que eu? Porque eu trabalhei o dia inteiro, eu que devia ganhar mais, ele ganha igual. Ele fala, porque o teu olho é mau. Então, eu acho que um dos critérios da bioimpedância espiritual de Deus será o nosso olhar ganancioso. Como a gente não deve ter isso, e na ceia que vamos tomar agora, isso será expresso, nós podemos, eu já terminei como eu disse, mas nós podemos dizer, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Pastor, mas eu sou mais pobre que alguns. Se o seu coração e a alma for igual ao meu, nós estamos no mesmo patamar. É isso que nós temos que pensar. Temos que estar no mesmo patamar. Nós vamos orar. E eu vou continuar depois, ou eu, pastor Ricardo, não sei, a partir do verso 36, quando nós vamos ver. E eu já vou te avisando, vai pensando só. Por isso que eu acho que o capítulo 5, tudo bem, é outra história, mas podia estar num capítulo só. Porque fala de Barnabé, que vendeu tudo, e fala de Ananias e Safira. Para mim, a perícope está errado, mas a divisão tanto faz, né? Mas para mim, tinha que dar uma esticada lá entre Barnabé, porque você nota claramente que Lucas quis fazer um contraste entre o exemplo bom de Barnabé, um homem que depois progride no evangelho, mencionado no livro de Atos quase inteiro, e Ananias e Safira. Só trazem morte. E é isso daí. Quem quer enriquecer rapidamente vai conquistar a pobreza, a falência e, por fim, a morte. Não faça isso. Tenha um só coração e uma só alma para nós esperarmos a vinda do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã e eu te peço que o Senhor nos abençoe. Nós queremos, ó Pai, te agradecer
e que o Senhor nos dê, te agradecer pela salvação, te agradecer porque seu Filho Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou-se, Senhor Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e foi aí ao céu, onde o Senhor está, e virá nos buscar. E nós pedimos que a nossa fé não esmoreça, Senhor Deus. Nós queremos cada dia mais ter fé em Ti, com todos os problemas que nós passamos, ó Pai. O Senhor sabe dos nossos problemas, os problemas financeiros, de relacionamento, enfim, políticos. Mas mesmo assim, Pai, nos dê um coração e uma alma, e um olhar benigno só, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pedimos ao Pai que essa igreja seja unânime, unida no propósito de preparar pessoas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que hoje, se talvez pessoas aqui que não têm Jesus, que possam hoje aceitá-lo. É o que te peço em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Eu acho que é melhor chamar o grupo de louvor e a ceia, ou chamo a ceia primeiro? Vou chamar a ceia. Tá bom, vou chamar o pastor Ricardo. E olha, se você hoje fez uma decisão ao lado de Cristo, você não precisa de vir à frente agora, mas você me procure, ou a mim, ou o pastor Ricardo, pode vir, pastor Ricardo, ou me procure a mim, ou o pastor Ricardo, tá bom? E nós, ou um diácono, ou alguém da igreja, alguém da conexão, da recepção, não importa, mas declare com a sua boca que o Senhor Jesus Cristo agora é seu Senhor, tá bom? Deus abençoe.